forma para dar vida. Os dois contenedores de vida são o sexo e o sangue. Ele vai utilizar, por isso é que há uma abundância tão grande de fornicação, de adultério, de todas estas coisas, porque isto está a dar poder ao diabo. E mientras as pessoas... Já me perdi, espérame. Então, o diabo vai construir através de derramamento do sangue. O diabo vai se estabelecer numa região, amém? E vai se estabelecer, e em todas as civilizações aonde você vá, no mundo inteiro, o diabo vai ter o que se chama uma territorialidade, amém? Não se pode dizer territorialidade? É que uma coisa é território e outra coisa é a territorialidade dos espíritos. Bom, o fato que os espíritos possuem um território, vamos chamar-lhe territorialidade dos espíritos. Amém? Há um princípio espiritual e é que todos os espíritos e todos os territórios têm uma limitação. Quando Deus deu a terra aos israelitas, deu-a por limites. Estes são os limites da terra que eu te dou. Amém? Então, no mundo espiritual, todos os territórios têm uma limitação. E isto é muito importante, porque um principado, uma potestade não pode sair da sua limitação. Não pode operar noutro território, amém? A menos que esteja em acordo, amém? Mas cada espírito territorial vai ter um território assignado para eles, designado para eles. Então, como é que o diabo vai tomar estes territórios? Em todas as civilizações tem diversas crenças e o diabo vai falar a seus profetas. Deus tem os seus profetas, o diabo tem os seus profetas, que são os pais do santo cá, amém? Os xamanes, os bruxos, todas estas pessoas que estão em contato direto, satanistas, que estão em contato direto com as forças das trevas. E o diabo vai lhes dizer o que tem que fazer para estabelecer um território. Ora, o diabo tem os mesmos princípios em todo o mundo para estabelecer os territórios. Em todos os lugares, a primeira coisa que o diabo vai buscar para estabelecer o governo sobre essa região são os montes altos. Por quê? Porque o primeiro desejo de Satanás é de se assentar no santo monte de Deus. Este foi o princípio da sua queda, amém? E este sigue sendo. Então, a primeira coisa que vai orientar a seus profetas a fazer é tomar os montes altos. Os montes altos são as montanhas, não são outra coisa. Em um território onde não há montanhas, vai fazer outra coisa. Mas sempre que há montanhas, o diabo vai se estabelecer nas montanhas e daí é que vai operar o governo das trevas. Uma vez que tem estabelecido, e como é que estabelece em cima dos montes o seu governo? Por meio de derramamento do sangue e por meio de orgias. Muitas vezes vão usar o fogo e vão delimitar os territórios. Cada espírito vai delimitar os territórios e vai pôr, como se dirá, limites de marcos territoriais. Assim como quando você vai comprar uma propriedade, o primeiro que tem que fazer é pôr um cerco. Amém? Vai delimitar o seu território. Se não põe um cerco é porque há um rio ou porque há um limite natural da sua propriedade. Amém? E os espíritos vão fazer exatamente a mesma coisa.
E como vão fazer? Vão encontrar na região, na cidade, vão pôr elementos mágicos. Tudo ao torno, ao contorno desse território, e aí é que vão operar. Então vai estabelecer a lei, as potestades, e essas potestades são como numa construção, você pode ver que tem os pilares, amém? Que sustém a construção toda, amém? Estes vão ser as potestades. O principado vai se estabelecer e vai edificar, e vai pôr colunas de iniquidade com as potestades, amém? E assim vai fazer uma construção. Agora, se vamos a pelear, você não quer deitar uma flecha, como se diz flecha? Uma flecha no teto. Isso não faz nada ao campo do inimigo. Você tem que tirar uma bomba nos pilares. Amém? Depois diz a palavra, faz a guerra com inteligência. Não se trata só de berrar, de gritar aos potestades, como fazem tantas pessoas, amém? E começam a berrar contra as potestades, mas a grande maioria das vezes, isto se faz numa igreja. Mas as potestades não estão na igreja. Quando você vai tirar fora um demônio de bruxaria de uma pessoa que está embruxada, você deixa a pessoa longe, lá na sua cidade, em outra cidade, você vai dizer, espírito de feitiçaria que estás no Joaninho, sai fora? Você vai fazer assim? Não, você vai ir aonde está Joaninho e vai lhe tirar fora o espírito de feitiçaria. Porque os espíritos têm um lugar. Satanás e os demônios não são omnipresentes. Tem um lugar, tem um assento, tem um trono, tem edificações feitas. E se nós podemos derrubar essas fortalezas, então vamos a ganhar os territórios. E vamos a estabelecer os territórios para Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro que fizeram os israelitas foi consagrar a terra. Cada vez que Deus deu o território aos homens, o primeiro a quem lhe deu foi a Noé. Noé foi o primeiro que heredou a terra. Quando era o único na face da terra, a primeira coisa que fez foi levantar um altar para Deus e consagrar a terra. Então a terra produziria bendição para ele. Benção. Para ele. Amém. Okay. Amém. Quando Caim derramou o sangue inocente de Abel, imediatamente a terra começou a retrair o fruto. É isto que está a acontecer nas cidades por causa do derramamento do sangue. E isto não é só nos sacrifícios que se faz, nos altares do diabo. Isto tem que ver com o aborto. Isto tem que ver também com as corridas de touros. Tudo o derramamento de sangue está sendo usado. Homicídios está sendo usado por Satanás para fortalecer o seu reino. Então quero que venha comigo. Então, Noé consagrou a terra. A primeira coisa, antes de começar a fazer qualquer batalha espiritual, quando Josué ia entrar à terra prometida, a primeira coisa que fez, Deus lhe disse, toma-te 12 pedras do rio Jordão e faz um altar. A primeira coisa, antes de começar a batalha, antes que nada acontecesse, consagra a terra, porque eu necessito ter um direito legal na terra para poder invadir a terra. Amém? O altar que Josué fez era um direito legal. A guerra espiritual está basada em direitos legais. Amém? Então, o altar é um direito legal para Deus poder penetrar a terra
é que eles puderem conquistá-la. Se a terra não fosse consagrada primeiro, eles não podiam tomar o território. Amém? Porque isto era uma guerra de Deus. Deus contra como se diz? Deuses. Os deuses, era Deus contra os deuses, e eles sabiam perfeitamente e tinham os regulamentos legais com seus altares. Está a perceber? Então venha comigo a Isaías 19. Isaías 19. Versículo 19. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Amém? Estamos falando não da terra de Israel, estamos falando da terra de Egito. Então, naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra de Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um redentor e um protetor que os livrará. Amém? Então a primeira coisa que você tem que fazer é levantar um altar. Se não tens um direito legal onde Deus possa manifestar-se, então não podes entrar a penetrar a terra. Amém? Então, o diabo vai governar desde os montes altos e vai controlar o governo todo, amém? Por meio das suas potestades, dos seus governadores, e vai organizar a cidade toda. Ele também, o diabo usurpa, toma os princípios de Deus. Algo que quero estabelecer aqui muito claramente é que o diabo não é criador. Todos os princípios espirituais do poder que tem o diabo os tirou do conhecimento de Deus. Olá? O diabo não fez uma invenção de como ter o poder. Tirou os princípios, usurpou os princípios divinos, os pervertiu. Amém? Perverteu, e assim é que o diabo vai operar. Mas nada do que o diabo faz é original dele. Tudo o que o diabo faz vem do conhecimento de Deus. Amém? E isto é sumamente importante, porque há muitas coisas que vamos aprender na guerra espiritual, que você vai dizer, mas isto eu tenho visto que fazem também os servidores de Satanás. Há muitas coisas que são muito parecidas, porque o diabo copia os princípios de Deus. O princípio do altar foi originado por Deus, não foi originado pelo diabo. Amém? É o diabo que vai copiar e que vai pôr altares. Você vai ver na sua cidade uma quantidade de monumentos, que são monumentos maçônicos, que aparentemente representam a liberdade, que representam a justiça, que representam isto ou aquilo, mas se vocês os discernem espiritualmente, você vai ver que isso são pactos, concertos, alianças com o diabo, que permitem que o diabo esteja operando em toda essa região. Amém? Amém? Mas nós temos de parte de Deus o poder para romper os pactos do diabo, porque o Filho de Deus foi manifestado para desfazer as obras do diabo, e nós temos autoridade